irmão Éder, que estará trazendo a palavra para nós nessa noite. Queria agradecer ao Éder, a Marielle, o Ramon e o Lourenço, me perdoa, Lourenço. E a tia também, né, Mari? Obrigada por estarem aqui conosco, compartilhando do que Deus tem falado ao coração de vocês. Sempre é uma alegria. Eu, me alegro muito quando eu estou com a sua família, porque a gente é renovado e parece que nosso espírito se anima. Então, acho que é um presente de Deus para nós, a visita deles aqui, comemorando mais um ano, e que o Senhor ministre no nosso coração tudo o que Ele tem, amém? Estenda suas mãos, vamos orar pela vida do Éder. Tenho certeza que Deus já falou o coração dele, e ele tem grandes coisas do Senhor para trazer aqui. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus real, um Deus verdadeiro, e a sua palavra é viva e eficaz, Pai. E ela é tão profunda e tão simples também, Deus, que nessa noite o Senhor use a vida do Éder para transmitir tudo o que o Senhor deseja para nós, cada detalhe do teu coração, Deus, que ele possa sentir a liberdade do Espírito aqui e transmitir todo o teu recado. Cubra a vida dele, da sua família com teu poder e derrama bênção sem medidas, ó Pai. Nós nos alegramos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. Vamos ler primeiro a Bíblia, depois estaremos cumprimentando melhor os irmãos. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Depois nós vamos abrir o 19, versículo 11, tá bom? 5, depois nós vamos para o 19. Aleluia. Quando ele fez isso, os 4 seres viventes e os 24 anciãos caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Amém. 19, versículo 11. Em seguida, ainda ouço folhas se mexendo, e vamos esperar um pouco. 19, versículo 11. Em seguida vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e ele tinha muitas coroas na sua cabeça. E havia escrito nele um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Versículo 13, que é o mais importante aqui para nós. A sua capa estava salpicada de sangue, e ele se chama a Palavra de Deus. Amém, irmãos? Pode se assentar em nome de Jesus. Uma alegria estar aqui, uma alegria ao mesmo tempo, uma honra, né? Até o meu filhinho de 9 anos ali, o Lorenzo, vai fazer 10 agora, quinta-feira, né, filho? Até ele falou: pai, que honra, você vai ministrar no aniversário da igreja. É uma alegria estar aqui com o pastor Luiz, com a sua família, com essa igreja que ama tanto a palavra. Às vezes que eu preguei aqui, eu me senti muito à vontade, e os irmãos dão bastante ênfase e atenção à palavra de Deus. Vejo alguns rostos conhecidos por aqui. Estive com os irmãos esse ano ali no encontro de homens, foi tremendo para a minha vida. E estou feliz por isso. Pastor Luiz, eu estou congregando lá, estamos na Presbiteriana Renovada ali de Santa Fé. Estou congregando com o pastor Cristiano. O pastor Cristiano é uma bênção, a gente se bate muito assim em relação às missões. Ele também é um homem assim, com muito desejo, muita vontade missionária. Tinha aquele projeto do banho solidário em Maringá, ele chegou há pouco em Santa Fé. Então saía em Maringá dando banho, cortando cabelos, os moradores de rua. Alguém já pode ser que conheça esse trabalho que havia ali em Maringá. E nós nos damos muito bem. Mas sinceramente, pastor Luiz, o meu coração, desde aquela vez que nós nos encontramos, se ligou ao pastor.
Às vezes ficamos meses sem nos conversar. Mas, sinceramente, eu acredito que um dia, eu tenho essa fé que um dia ainda vamos trabalhar juntos, pastor Luiz. Amém? Que um dia ainda vamos ganhar almas assim para Jesus juntos, fazer alguma coisa juntos. Eu sinto isso no coração. Alguns anos atrás chegamos a conversar, estivemos aqui, eu, minha esposa e os irmãos acharam por bem, a diretoria da igreja, nós respeitamos, né? Por zelo, cuidado por nós, os irmãos entenderam assim que por eu estar muito bem empregado, já há eu entrei trabalhar nos Correios, eu tinha 14 anos de idade, para os irmãos terem uma ideia. Outro dia eu estava vendo lá, quando que eu vou me aposentar, e fiquei feliz de saber que daqui uns 13 para 14 anos, por tempo de contribuição, eu já tenho direito de me aposentar. Comecei com 14 anos, já registradinho, carteira, trabalhei até os 18, depois fiz um concursinho, voltei com 20 e estou com 38 hoje, fazer 39 agora no final do ano. Então eu não conheço outra coisa na vida a não ser Correios. E eu estava disposto, como sempre estive, para o Senhor sempre estive, agora mesmo estou e sempre estava disposto, eu e minha esposa, nós deixamos tudo e vir para cá, trabalhar para Jesus, trabalhar ganhando 1/3 do que ganhava, só ali tendo que comer com o que se cobriu, como disse Paulo, mas os irmãos entenderam que era muito arriscado, então aí adiamos isso, mas com o andar da carruagem aí, a empresa com uma série de dificuldades, agora está uma greve aí no Brasil, todas as coisas dificultaram muito. Eu nem gerente sou hoje mais, viu? Deus tem seus caminhos, temos que tomar cuidado. Eu estou gerente, mas não sou mais gerente. E sei lá, se a empresa privatiza aí, e se um dia pode ter certeza, irmão, que se a empresa me mandar embora, eu bato aqui na porta dos irmãos e diz: irmãos, aquele empecilho que tinha para os irmãos me colocar na obra, Jesus já tirou. Viu, irmãos? Eu não vou esquecer, louvado seja Deus. Deus é bom, irmãos. Eu estou programando agora em fevereiro para março, ali finalzinho de fevereiro, começo de março. Eu e a Marielle vamos ficar ali uns 15, 20 dias na África de novo. Vou levar ela para conhecer aqueles lugares, aquelas pirambeiras que eu fui. Eu fui 2 vezes, me apaixonei cada vez que fui e tenho que levar ela, porque ela vai afeiçoar também, eu tenho certeza. E nós acreditamos que um dia vamos trabalhar lá para Jesus, ela tem esse desejo, eu também, e eu sei que tem esse chamado, não sei como vai ser, como Deus vai fazer, eu nem sabia como iria lá, mas o Senhor me levou ali, então vamos fazer isso, Deus tem aberto as portas. Não estão emitindo passaporte para ninguém, a Polícia Federal está cancelada a emissão de passaporte sem previsão de retorno, né, em todos os lugares. Se a gente quisesse tirar o passaporte dela, teria que ir lá em São Paulo, na capital. Ainda estão tirando só para imigrantes que estão sem a documentação. Mas Deus fez uma coisa assim muito linda, porque eu mandei um e-mail para a Polícia Federal informando que ela é técnica de enfermagem, que nós iríamos, ela faria um trabalho com as crianças ali num país pobre, se eles não podiam abrir uma exceção. Eu joguei assim, pensei, vamos ver o que dá. E no outro dia chegou o e-mail, agendaram, estivemos lá, pastor. E ela vai pegar agora nos próximos dias aí o passaporte dela, e aí vamos começar a orar, pedir as coisas a Deus, e Deus preparando a passagem, as coisas aí, de onde vamos ficar, como vai ser, e vamos fazer isso para Jesus. E interessante, pastor, que eu estava ali na sala de espera, ela chegou, logo chamaram ela, aí eu estava ali, Deus parece que para mostrar que era Ele mesmo, dando essa oportunidade, destravando essa porta aí, nesse momento de pandemia, difícil, está tudo fechado, tudo parado, e aí chegou um casal de jovens bem distintos assim, sabe, jeitão de rico, tem gente que tem jeitão de rico mesmo, né? E ele chegou e falou: viemos tirar o nosso passaporte, temos uma viagem para a Europa, para não sei de onde, viemos tirar o passaporte ali, ele já foi tirando os documentos, o policial falou: não estamos fazendo emissão de passaporte. Mas como? Qual a previsão? Sem previsão. Aí ele falou assim: mas eu preciso tirar, olha, não tem jeito, está no nosso site, não estamos tirando passaporte.
E a minha esposa saiu de lá com o papel, daqui 10 dias era para ir lá buscar. Então Deus é muito bom, amém? Domingo passado, quando o pastor Luiz me ligou, ele me pegou em oração lá. Eu não pude rejeitar esse chamado. Dizer não para ele. Uma que ele é meu paizão, meu amigo, companheiro mesmo, eu não sei falar não para ele. Outra que era uma honra estar aqui no aniversário da igreja, e outra que eu estava em oração, Deus colocando algumas coisas no meu coração, e falei, Senhor, vamos lá, vamos ver o que o Senhor tem para aquele lugar, amém? Irmãos, esse caderno aqui vermelho é o meu caderninho que eu uso nas orações. Aqui tem os nomes das pessoas que eu oro, que eu intercedo, algumas coisas que eu peço ao Senhor, coloco sempre aqui, e essas coisas que Deus vai me dando, às vezes eu vou rascunhando, rabiscando aqui. Então se eu ficar folheando ele aqui, os irmãos não reparem, tá bom, irmãos? Glória seja dada ao nome de Jesus. Vamos à palavra de Deus, que é para isso que viemos aqui, amém? Deus é bom, Deus é fiel. Irmãos, quando eu tinha 12 anos, e o meu outro irmão 11, o outro 10, a gente se mudou do sítio, de um sítio longe da cidade para mais próximo da cidade. E aí a gente começou a brincar com uma molecada de cidade, sabe assim? E era um pessoal mais descolado, mais assim, mais avançado. E a gente sentiu a necessidade de ter um time de futebol para torcer. Por quê? Todo mundo que a gente brincava, a gente sempre teve uma vida muito difícil. Até os 10 anos de idade, por exemplo, não tinha energia elétrica em casa. A nossa televisão era daquelas a bateria, tinha uma garrona assim, você ligava. Então era 3 horas por semana de televisão. Então você tinha que escolher o que assistir. E futebol não estava na lista. Então a gente não tinha essa coisa de torcer para um time. Só que quando começamos a nos relacionar com as crianças, então todo mundo tinha um time. Eu sou corintiano, eu sou palmeirense, eu sou São Paulino, e a gente não tinha time. E eu me lembro, irmão, como se fosse hoje, eu e meus 2 irmãos sentados em cima dos morões da mangueira de vaca e decidindo isso. Olha, nós temos que ter um time para torcer, porque estávamos já passando vergonha. O meu irmão caçula escolheu o Santos, porque era o time que o meu pai torcia. O irmão do meio escolheu o Palmeiras. E eu falei assim, eu vou torcer para o Corinthians, só para não ser igual ao deles. E aí, a partir daquele dia eu comecei a me denominar corintiano. Se você me perguntar assim, se desde então eu assisti pelo menos um jogo do Corinthians e eu disser que sim, eu estou mentindo. Na verdade, se eu assistir 10 minutos de um jogo do Corinthians alguma vez na vida, eu não me lembro, irmãos, nem meio tempo, nem de longe. Eu nunca tive uma bandeira, não conheço o hino, não sei nomes de jogadores, nunca tive uma camiseta. O único nome de jogador que eu lembro do Corinthians é o Marcelinho Carioca, que eu acho que jogou no Corinthians, hoje nem sei se está vivo ainda. E isso não é por uma questão religiosa. Eu me converti com 16 anos. E não é porque eu acho que é pecado ou por uma questão religiosa, é porque eu não gosto de futebol mesmo, irmão. Lá no sítio, sempre que ia escolher os times, assim, aí 2 começavam a escolher, né? Você vem para mim, você vem para mim, você vem para mim, eu sempre ficava por último e a briga é ela, ele vai para vocês, não, ele vai para vocês. Ninguém me queria no time, então eu sempre fui ruim de bola, não gosto de futebol. A cada 4 anos eu assisto um jogo de futebol, que é quando tem a Copa do Mundo, aí eu assisto lá uns jogos da seleção, até me envolvo bastante, aí sim eu conheço alguns nomes de jogadores. Então não é por achar que é errado, é que não é um gosto meu. Se eu fosse dizer um vício meu assim, seria o vício de quadrinhos, sabe, gibi, histórias em quadrinhos. Eu tenho muito em casa, eu gasto dinheiro com isso, eu conheço os desenhistas, eu conheço os roteiristas. Se a gente sentar para conversar sobre isso, eu sei muita coisa. Já me encontrei com o Maurício de Souza, eu desenho também. Então, se tem alguma coisa do mundo assim que o irmão Éder gosta, é isso. Você chegar
chegar na minha casa, você vai escandalizar. Tem um monte lá, mas muita coisa mesmo. Até a minha geladeira é toda adesivada de história em quadrinho. Então é o que eu gosto, não é futebol. O que eu gosto de futebol, eu só sei duas coisas, irmãos. Uma é que a seleção foi 5 vezes campeã, e a outra é que todo mundo fala que o Palmeiras, como é que é? É esse negócio aí mesmo, isso eu também sei. Então, irmãos, eu não posso ser considerado um corintiano de verdade, embora talvez se eu estiver no meio de um monte de gente, todo mundo falando de time, e alguém apontar para mim, até hoje em dia, e perguntar que time você torce, eu vou falar que é o Corinthians. Porque eu escolhi, é só uma questão social assim, né? Se for necessário, não tenho problema nenhum em dizer que sou corintiano. Mas eu não preencho os requisitos de um torcedor. Nenhum torcedor do Corinthians ou a torcida da Fiel não me aceitaria no grupo, porque eu não preencho, irmãos, os requisitos. Nenhum corintiano me aceitaria como membro do grupo. Na verdade, irmão, nenhuma marca, nenhuma empresa, nenhum produto quer o seu nome associado a pessoas que não representem fidedignamente e com honra aquilo que aquele produto, aquela empresa é ou representa. Por exemplo, o ano passado todos viram o jogador Neymar perdeu milhões de dólares, milhões de reais, muito dinheiro, quando ele se envolveu naquelas questões de abuso, de violência, ou naquelas acusações, se eram verdadeiras ou não sabemos, mas o fato é que as empresas que faziam patrocínio com ele não queriam que ele aparecesse, as empresas de tênis, de cosmético, de cartão de crédito, não queriam ter a imagem deles associada a alguém que possivelmente tivesse abusado de uma mulher ou batido de uma mulher. Isso acontece constantemente. Então ninguém quer ter o seu nome associado a esse tipo de coisa. Conta-se uma história que Alexandre o grande imperador grego, que morreu invicto em batalhas, um dos maiores generais militares da história da humanidade, né, que conquistou aí o norte da África, a Ásia, a Índia, tudo, o imperador grego de antes de Jesus ainda, 365 antes de Jesus, Alexandre o Grande. Um dia passava em revista o seu exército de milhares de soldados, todos enfileirados, prontos para a batalha, e ele montado no seu cavalo de guerra, que era um cavalo muito famoso, e ele passava ali olhando os soldados, todo imponente, Alexandre passando diante dos seus soldados, até que ele topou com um que se diferenciava dos outros soldados. Barba por fazer, cabelo todo desarrumado, a bota mal ajustada, o capacete mal colocado, a armadura toda desengonçada, meio que como saiu correndo lá da barraca, porque o homem ia passar e estava ali. E Alexandre parou o cavalo na frente daquele soldado, apontou para ele e perguntou para ele: qual é o seu nome? E aquele soldado disse: Senhor, com a cabeça baixa ali com vergonha, aquele soldado disse: o meu nome é Alexandre. Diz que Alexandre o Grande disse para aquele soldado: ou você muda de vida, ou você troca de nome, porque ele tinha vergonha que aquele soldado tivesse o mesmo nome que ele. Meus irmãos, a Bíblia diz lá em Atos capítulo 11, versículo 26, que foi na cidade de Antioquia que os seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Veja, a associação com Cristo foi natural. Eles não se chamaram de cristãos, entenda isso. Os outros os chamaram de cristão. Ou seja, a associação daquele povo com a pessoa de Jesus, ela veio externamente. Então, as pessoas começaram a dizer: ora, aquele povo é o povo cristão, porque segue os preceitos e os mandamentos e seguem as ideias daquele nazareno que houve por aí, Jesus. Conta-se também uma história, é importante a gente falar essas coisas para gravar no coração. Um missionário chegou em uma tribo indígena lá no fim do mundo, na Amazônia, e ele começou a evangelizar e falar da Bíblia e falar de Jesus, de como Jesus era, o amor de Jesus, e falando da pessoa de Jesus. Os índios disseram assim: esse Jesus
já morou aqui com a gente. E o missionário achou aquilo estranho, e eles falaram, não, esse Jesus já morou aqui com a gente, já morou aqui na tribo. E esse missionário falou, não, Jesus é o Filho de Deus, Jesus ele mora no céu, está sentado à direita de Deus. Mas os índios falaram, não, este homem que você está falando, ele já morou aqui na aldeia nossa. Aquele missionário foi descobrir, 10 anos atrás, um outro missionário tinha passado por aquela tribo, e nunca mais nenhum missionário tinha voltado. E quando aquele homem começou a falar de como era Jesus, os índios logo lembraram do missionário 10 anos atrás, e falou, esse homem já esteve aqui. Porque eles associaram a pessoa de Jesus com a pessoa do missionário. Amém? Então, irmão, ninguém tem o monopólio do uso do nome de Jesus. Isso é a verdade. O uso do nome de Jesus não é monopólio nosso da igreja. Outro dia meu filho colocou aquele cantor de funk MC Livinho lá no YouTube em casa, falou, pai, ouve isso aí. Ele estava cantando uma música para Jesus. É um cantor aí que os jovens gostam, faz muito sucesso. Ele estava cantando uma música para Jesus, e meu filho comentou, olha, tem gente que acha que é errado. Eu falei, filho, ninguém tem o monopólio do uso do nome de Jesus. Amém? O nome de Jesus está aí. Os católicos podem louvar a Jesus, e até de coração, todas as pessoas, alguém dentro de um bar, irmão, pode estar cantando música profanas ali, e de repente se lembrar de Deus, e pegar um violão, e dedilhar, e adorar de verdade a Deus. Se está na Bíblia, a Bíblia diz que o endemoniado gadareno, cheio de demônio, mais de 2.000 demônios no corpo dele, a Bíblia diz que quando ele viu Jesus, ele correu até Jesus e o adorou. Ninguém tem o monopólio do uso do nome de Jesus. Veja, os discípulos se acharam os detentores do monopólio do uso do nome de Jesus. Uma certa feita, pastor Luiz, disseram para Jesus, mestre, olha, é o seguinte, encontramos um homem por aí na rua, que estava expulsando demônios usando o teu nome, e nós, Senhor, o proibimos. Por que o proibimos? Porque nós aqui somos os gerentes desse negócio que o Senhor está fundando, somos os 12 gerentes dessa nova religião. Como que esse cara, a gente não conhece ele, o Senhor não conhece ele, ele ouviu falar e está por aí expulsando. Jesus disse, não o proibais. Jesus falou não. Sabe o que Jesus estava dizendo? Não, nós não temos um monopólio, o meu nome está aí, quem não é contra mim, é por mim. Então, irmãos, o nome de Jesus está aí. Então nós temos os atletas de Cristo, os cowboys de Cristo, os funkeiros de Cristo, nós temos os motoqueiros de Cristo. O nome de Jesus é amplamente utilizado. Pessoas no mundo inteiro abirrogam do nome de Jesus e dizem ser de Jesus. E quem sou eu para dizer que não é? A Bíblia diz assim que o reino dos céus é semelhante a uma árvore bem grande, que os pássaros vieram e aninharam-se sobre ela. Jesus disse que nós não temos essa condição de dizer, nós não conhecemos o coração, nós não temos essa capacidade, irmãos, de dizer que alguém não está adorando Jesus de verdade, não está sendo de Jesus de verdade. Nós não temos, nós somos incapazes disso. Um belo conjunto de louvor pode subir aqui, irmão, pessoas preparadas, e nenhuma delas está louvando a Deus de coração. Você entende isso? Ser apenas algo para se apresentar, algo com orgulho, algo com malícia, algo com... Entende? Nós não temos como saber isso, irmão. Então, não temos um monopólio, o nome de Jesus está aí. Pessoas dizem que são 100% Jesus. Jogadores de futebol são 100% Jesus. Os bonés, as camisetas, o nome está aí. Amém? A pergunta é, Jesus avaliza a nossa associação ao nome dele? Ele se orgulha ou ele se envergonha?
Na verdade, a Bíblia diz que Ele mesmo, Jesus, negará muitos naquele grande dia, no dia do juízo. A Bíblia diz em Lucas 12:9, eu o negarei diante do meu Pai naquele dia. A Bíblia diz em Marcos 8:38, o Filho do Homem, quando vier na sua glória, se envergonhará dele. Quando a Bíblia diz eu o negarei, lembra de Pedro quando na porta do Sinédrio, enquanto Jesus era julgado, as pessoas chegavam e diziam assim, opa, você andava com ele. Pedro falava, não conheço, nunca andei, não sei quem é. Por 3 vezes Pedro negou a Jesus na frente do Sinédrio. Quando Jesus diz, eu negarei essa pessoa diante do meu Pai, a Bíblia está dizendo, irmãos, o seguinte, a Bíblia está dizendo que se Jesus vai negar é porque alguém vai estar afirmando. O juízo final serão multidões e multidões de pessoas afirmando diante de Deus que são de Jesus, que eram de Jesus, que faziam as coisas para Jesus, e Jesus, após essas pessoas afirmarem, virá e negará isso diante de Deus. Dirá, não, isto não é verdade, eu não conheço essa pessoa, eu não tenho relacionamento com essa pessoa. Pode ter usado o nome de Jesus nesse mundo e levantado o nome de Jesus no mundo inteiro, meus irmãos. Mas quem vai avalizar e dizer, não, este realmente é ou este realmente não é, é o Senhor Jesus. 2 grandes marcas de quem segue a Jesus de verdade, irmão. É a oração e a leitura da Bíblia. Perguntaram para o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, um dia perguntaram para ele, o que é mais importante na vida de um cristão? A oração ou a leitura da Bíblia? Spurgeon respondeu, qual asa é mais importante para o pássaro? A da direita ou a da esquerda? Assim respondeu Spurgeon. Meus irmãos, a oração e a leitura da Bíblia, elas são as marcas essenciais de quem é de Jesus. Você pode fazer todas as outras coisas que os que são de Jesus fazem. Se oração, leitura da Bíblia, não faz parte do seu escopo de atividades, você não se encaixa, assim como eu não posso dizer que sou corintiano. Você, se não ora e não lê a Bíblia, não pode dizer que é cristão. Você pode dizer, eu amo Jesus, mas eu gosto de Jesus, eu gosto das coisas de Jesus. Jesus disse, aquele que me ama, guardará a minha palavra, e eu e o meu Pai viremos para ele, faremos nele morada. O texto que lemos de Apocalipse diz que o cavaleiro branco que vem no dia do juízo final, o nome dele é a Palavra de Deus. Irmãos, durante a pandemia que nós estamos passando, nós aprendemos uma lição muito grande que a humanidade nunca mais vai esquecer. Sabe o que é? A diferença entre o que é essencial e o que é supérfluo. Nós vimos decretos municipais, estaduais e decretos federais, dizendo o que são serviços essenciais e o que são serviços que não são essenciais, ou seja, que não são necessários, estritamente necessários. Então nós aprendemos que supermercado é uma coisa necessária, posto de gasolina, farmácia, oficina, hospital, alimentação. Amém? E a pandemia nos ensinou que tem coisas que são supérfluas: futebol, shopping, roupa, sapato. As lojas de roupa não abriram porque roupa não é essencial, sapato não é essencial. Sim, minha irmã, você tem 50, mas não é essencial. Aleluia. Veja, isso a pandemia nos ensinou. Quanta gente que eu vi falando nesse tempo agora, pastor, eu aprendi que a gente pode viver com muito menos do que a gente vivia. E é verdade. Comer, beber e dormir é essencial para a vida física. Se você não comer, não beber e não dormir, você vai morrer, você vai adoecer e vai morrer. São essenciais para a vida física.
Orar e ler a Bíblia são essenciais para a vida espiritual. Quem aqui não comeu, não bebeu e não dormiu nas últimas 24 horas? Ninguém. A não ser que alguém esteja num propósito aí com Deus e eu não esteja sabendo. Mas todo mundo aqui nas últimas 24 horas fez essas coisas. Comeu, bebeu e dormiu. São essenciais. Todo ser humano, seja rico, seja pobre, seja médico, doutor, seja o mendigo lá no meio da rua, se ele ficar sem comer, por pior que seja a comida, ele vai morrer. George Miller, você já deve ter lido o livro. George Miller, o homem que ousou confiar em Deus. Esse livro eu falei que vou dar para o Ramon ler agora, meu filho que está ali. Esse livro é indispensável para a sua vida. O homem do orfanato de Bristol, na Inglaterra. O homem que ousou confiar em Deus. George Miller era um homem tremendo. Um dia, irmãos, ele com um orfanato com 180 crianças, não havia nem um pão e nem um leite para dar para as crianças. Conta no livro. A hora que deu meio-dia, que era a hora de dar o pão e o leite para as crianças, ele reuniu as 180 crianças, depois de ter orado a manhã toda a Deus. Ele chamou 2 meninos e disse: agradeçam pelo pão e pelo leite. O menino olhou para o outro, não sabia que não tinha pão nem leite, mas pela fé vamos agradecer. Senhor Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos pelo pão e pelo leite. Quando ele termina de orar, batem na porta do orfanato dele. E quando vai abrir, era o padeiro e o leiteiro da cidade de Bristol, que estava indo com a sua carroça. Na época não tinha caminhão, essas coisas, a carroça puxada pelos cavalos, aquelas rodas de madeira e tudo mais, e ele estava levando o pão e o leite. Ele disse: olha, aqui na rua, na estrada que estamos passando perto do seu orfanato, há muitos buracos, e aí estava passando a carroça, bateu o pneu no buraco e agora vai demorar muito para arrumar, e eu, para não perder todo o leite e o pão, eu resolvi doar o leite e o pão para o seu orfanato. George Miller leu a Bíblia 100 vezes, irmão. Conta essa história, 100 vezes. Há quantos cristãos que nunca leram a Bíblia uma única vez? Eu fiquei com vergonha outro dia, fui na casa do tesoureiro da nossa igreja. Veja, é tesoureiro, não é pregador, não usa o púlpito, não é uma pessoa aparecida assim na igreja. Mas fui na casa dele e a esposa dele falou: meu marido todo dia, 5 da manhã, é sagrado, ele levanta e das 5 às 6 ele lê a Bíblia. Já leu a Bíblia 16 vezes, meus irmãos. Oração e leitura da Bíblia. Mas eu não oro e eu não leio a Bíblia e eu não morro, irmão Éder. Eu não oro e não leio a Bíblia já tem muito tempo e eu não morri. É a mesma mentira do diabo para Eva no jardim do Éden. Ele disse: você não vai morrer. Adão e Eva também não morreram, eles continuaram respirando, andando. Parece que eu estou vendo Eva comer a fruta com aquele medo. Quando ela mordeu a primeira, ela se toca toda. Estava tudo igual, não mudou nada. Ela não sentiu nada, meus irmãos. O dia continuou normalmente. Em Apocalipse também Jesus disse para uma das igrejas: tens nome de que vives, mas está morto. Quantas igrejas têm nome de que estão vivas, mas estão mortas? Igreja tal, renovada, igreja tal, pentecostal. Ah, você é um crente pentecostal. Muitas vezes nós temos o nome de quem está vivo, o nome de pentecostal, o nome do fogo, o nome do Espírito, o nome do crente, o nome de cristão. Mas a Bíblia diz: você tem nome de quem está vivo, mas está morto, porque Jesus conhece a nossa condição. Jesus uma certa vez disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Veja, Jesus comia e bebia muito, meu irmão. Inclusive ele recebeu um apelido de comilão e beberrão. Jesus não negava comida. Festa era chamar ele mesmo. Você vai ler a Bíblia, Jesus está em tudo quanto é janta, tudo quanto é almoço, tudo quanto é festa, ele está lá.
A Bíblia diz, o chamaram de comilão e beberrão. Jesus comia e bebia muito. Jesus não está dando uma de santarrão aqui, quando ele diz assim, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus. Ele não é aquele irmãozinho que quase não come e está dizendo, não, eu não como muito porque eu gosto da minha comida e minha bebida. Não, Jesus não está sendo hipócrita aqui. Quando Jesus fala comida e bebida aqui, meu irmão, ele está falando daquilo que mantinha ele vivo espiritualmente. Jesus era totalmente Deus e totalmente homem. Enquanto viveu aqui no mundo, Jesus era totalmente Deus e totalmente homem. Como Deus, ele não poderia ser tocado, não poderia, ele sabia de tudo, ele era onisciente, ele era todo poderoso, ele andava sobre as águas, ele fazia as coisas. Como homem, ele precisava fazer tudo que eu e você fazemos para se manter vivo espiritualmente. Tudo o que eu e você fazemos. Ele só não lia a Bíblia porque ele é a... Amém? Mas mesmo assim ele lia quando ia no templo. Conhecia, discutia com os doutores. Amém? Mas quando ele diz a minha comida e a minha bebida, nesse texto, ele está falando daquilo que mantinha ele vivo. Veja, Jesus disse, presta atenção, irmão. A Bíblia diz, vamos repetir todo mundo junto? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, toda pessoa que só está comendo pão, irmão, não está viva. Já parou para pensar nisso? Jesus disse, o homem não vive só de pão. Toda pessoa que está só comendo pão está morto. Mas por que a gente não aceita isso? Veja, Jesus disse que é impossível alguém estar vivo comendo só pão, irmão. Ou se você não come pão, sei lá, arroz, feijão, comida. Jesus diz, só de comida o homem não vive. Mas tem um monte de gente por aí fora que só come pão, só come as comidas. Não ora, não lê e estão vivos. Jesus está mentindo? Não. Irmão, se você ficar só lendo a Bíblia, não tomar café da manhã, não almoçar e não jantar, você morre. Se alguém quiser fazer a experiência, pode começar hoje ou vem no teu velório daqui uns 10, 15 dias. Se você ficar só lendo a Bíblia e orando, e você não tomar café da manhã, almoçar e jantar, você vai morrer. É claro, todos nós sabemos disso, isso é fato, é visível, basta fazer, você vai ver. Mas por que a gente tem dificuldade de aceitar a outra verdade? Qual é a outra verdade? Que se alguém passa os dias só tomando café da manhã, almoçando e jantando, ele está espiritualmente morto. Por que a gente aceita fácil a morte física e não aceita a morte espiritual? Achamos que estamos vivos. Tem nome de que vives, mas está morto. Volto a dizer, é simples, meu irmão, a morte espiritual não é perceptível como a morte física. A morte espiritual, ela não pode ser vista a olho nu. Ela não pode ser vista a olho nu. Irmãos, Eva não sentiu nada, ela passou o fruto para Adão, Adão também não sentiu nada. Quem sabe aquela noite eles tiveram uma boa relação amorosa, os dois namoraram, dormiram, boa, tudo bem. O problema é que no outro dia Deus chamou. Sabe quando se manifesta a morte espiritual? Quando Deus fala. Como Deus está falando aqui nessa noite, e você sabe, você se esconde, você tenta achar argumentos contra, você usa teologia, você usa argumentação. Tem gente aí se espremendo no banco e tentando, refutar, e tem gente que sai daqui com ideias contrárias. Paulo diz que nós temos que batalhar contra todo pensamento e entendimento que se levanta na nossa mente contra o conhecimento de Deus. Irmãos, enquanto a palavra de Deus está sendo pregada, o diabo está trabalhando na cabeça das pessoas dentro da igreja. Por isso temos que orar, porque tem muitas pessoas que toda pregação que é pregada, o diabo refuta no coração delas e na mente delas aquilo que está sendo pregado, para elas continuarem no erro. Vejam, meus irmãos, ninguém orava, Deus não ensinou oração, Adão e Eva não oravam, oração não foi invenção de Deus. Sabe quando surgiu a oração?
Sabe quando surgiu? Final do capítulo 4 de Gênesis. A Bíblia diz assim, ó: e foi por esse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Não existia oração, irmão. A oração surgiu só lá depois de Caim e de Abel. Sabe por que não precisava orar? Deus vinha conversar com o homem. Para que você vai orar se Deus vem e chama você? Se Deus conversa com você igual é teu amigo. Só que como o pecado foi avolumando, irmão, o homem foi percebendo que cada vez era mais difícil sentir Deus, ouvir Deus, ver Deus, ouvir Deus, falar com Deus. E a oração, ela surge como uma necessidade de estar perto de um Deus que o pecado nos afastou dele. Agora eu te pergunto, se a oração surge como a necessidade de chegar mais perto de Deus, porque o pecado tinha afastado o homem de Deus, quanto mais o mundo foi avançando, vocês acham, irmãos, que hoje nós temos mais ou menos necessidade de oração? Mais ou menos? Você acha que hoje a necessidade de nós orarmos é maior ou menor que nos anos 80? É mais. Cada dia que esse mundo passa, a Bíblia diz: por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O pecado aumenta cada dia mais, a promiscuidade aumenta cada dia mais, o homem é cada dia mais rebelde, e cada vez fica mais difícil você sentir Deus, irmão. Sabe, se você passa um dia de trabalho hoje em dia, você ouve tanta coisa, tanta informação, é coronavírus, é morte, é destruição, é pai matando filho, é filho matando pai. Se você assiste televisão é pior ainda, e aquilo na tua mente, irmão, na tua mente, e você precisa romper, irmão, como se fosse uma parede enorme de concreto para você conseguir, atrás de tudo isso, além de tudo isso, sentir a presença de Deus. Você está me entendendo? Então nasceu dessa necessidade, irmão. Oração, leitura da Bíblia não é dom, não é chamado, não é opção. Essa condição Deus deu a todos nós. Oração e leitura da Bíblia não é que não vale para o ministério de louvor, não vale para quem limpa a igreja, não vale para o técnico de som. Não, irmão. Oração e leitura da Bíblia é para todos os cristãos. Não é chamado. Não leio a Bíblia porque eu não fui chamado para pregar. Não é chamado, irmão. Ler a palavra de Deus, orar não é chamado. Pode até ser que alguém tenha o ministério da intercessão, que são pessoas que têm sim uma disposição a mais para interceder por outras pessoas, comprar batalhas espirituais, guerras espirituais. Às vezes tem algum irmão aqui que tem esse dom. São pessoas que recebem isso de Deus para comprar a briga dos outros, para interceder pela cidade, interceder por vidas. Mas oração particular, o teu com Deus, irmão, faça você o que você fizer na igreja, não existe, irmão. Cantar, pregar, ensinar, pastorear não é para todos, e por isso que não salva. Cantar, salvar, cantar, pregar e fazer todas essas coisas não salva. Sabe por que não salva? Porque não é para todos, porque se fosse assim ia se salvar poucos, irmão. Veja que quando a Bíblia diz, olha que interessante, quando a Bíblia diz assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, diz assim, ó: porque estive enfermo e não foste me visitar. Por que não está escrito assim? Porque estive enfermo e não foste me curar? Por quê? Porque quer dizer o seguinte, irmão, porque aí estaria dizendo que só aqueles que têm o dom de cura é que vão ser salvos. Mas quando a Bíblia diz, estive enfermo e não fosse me visitar, é para aquele irmão que diz assim: o fulano está enfermo, mas eu não vou visitar ele porque eu não tenho dom de cura. Não, você tem que ir chorar com ele, estar ali com ele, não importa se você não tem dom. Amém? Então, a Bíblia diz, Paulo disse: recebei com mansidão a palavra de Deus em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Jesus disse: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Fala de intimidade. Quem ama, guarda a minha palavra. Jesus, como homem, irmão, ele só permaneceu vivo espiritualmente pela oração e a busca incessante de Deus. Está escrito, a Bíblia diz que ele passava noites em oração.
A Bíblia diz, ele diz para os seus discípulos, censurou os seus discípulos e diz: não podeis orar comigo, nem sequer uma hora, irmão. Veja, o meu pastor foi pregar na maior igreja do mundo, lá na Coreia do Sul. Para pregar lá você tem que orar 5 horas para ocupar esse lugar para pregar, 5 horas diante de Deus, no dia em que você for pregar. Ele desceu 4 horas da manhã do quarto do hotel dele e falou: como eu vou pregar às 10 da manhã, eu tenho que orar 5 horas, então vou descer às 4 já para orar. Quando ele desceu para a igreja, para a oração, ele pensou: eu vou agora que é o horário mais calmo, não vai ter ninguém. Quando ele entrou, ele era o número 10.000 e não sei quanto, havia 10.800 pessoas orando a hora que ele chegou na igreja. Então ele ficou ali 5 horas orando para poder ministrar a palavra de Deus. Irmãos, usar o púlpito não é brincadeira. Aqui não é lugar de se apresentar, não é lugar de trazer uma palavra bonita e depois sair aí para fora, as pessoas dizerem: olha como o irmão Éder é uma bênção, ele prega muito bem, vamos dar uma oferta para ele, vamos fazer isso, aquilo. E pregar não é isso, irmãos. Pregar é compromisso com a palavra. Pregar é você saber que você está falando a palavra de Deus para pessoas que estão com problemas, com dificuldades, pessoas que precisam de Deus na vida delas, pessoas que precisam ser transformadas, pessoas que estão ali sofrendo às vezes na plateia, pessoas que estão caminhando para o inferno e Deus as quer despertar, Deus as quer chamar. É isto que é uma pregação, irmão. Pregação é isto, pregação não é show, não é. Eu tenho amigos meus que pregam também, e eles dizem: olha, irmão Éder, é bom a gente ir pregar em tal lugar, porque abre agenda. Eu tenho nojo de ouvir falar esse negócio de abre agenda. As pessoas estão procurando agenda, ou seja, quanto mais a tua agenda está cheia, mais você é melhor pregador. Não é isso, meus irmãos. Irmão, qualquer coisa que esteja tomando o teu tempo de oração é supérfluo e não é essencial. Qualquer coisa que esteja tomando o teu tempo de orar e ler a Bíblia é supérfluo, não é essencial. O dia tem 24 horas, seria 8 para dormir, 8 para trabalhar e sobraria 8. Essas 8 seria para a gente divertir com a família, isso e aquilo. Dessas 8 você teria que tentar tirar pelo menos uma ali para orar com Deus todos os dias. Acontece que a gente trabalha 8, dorme 8 e usa as outras 8 e um monte de coisa. Esquecemos do Senhor. Helena Wesley, a mãe de John Wesley, tinha, se eu não me engano, 19 filhos. E orava, irmãos, 4 horas todos os dias, com 19 filhos. Imagina as coisas que ela tinha que fazer. Quando você diz assim: eu tenho muito ensaio para fazer, eu estudo música, eu estudo teologia, eu faço pão, eu limpo a igreja, eu prego muito, eu ajudo muita gente, eu não tenho tempo para orar, para jejuar, para ler a Bíblia. Mas você não tem tempo para comer, beber e dormir? Se você não comer, não beber e não dormir, você morre. Então você come, bebe e dorme. Não importa que você é músico, não importa que você é pregador, não importa que você seja, você vai comer, beber e dormir porque você quer permanecer vivo. A Bíblia diz que nós permanecemos vivos pela oração. Vida espiritual, irmão, não é exigência só para ministro do Evangelho, não é exigência só para o irmão Éder. Claro, nós que usamos o púlpito, temos que nos preparar, irmão. Eu não posso sair lá da minha casa e vir aqui em Cianorte e dizer assim: vou dizer qualquer coisa lá à noite na Batista do Calvário, os irmãos vão ouvir, vão dar glória a Deus e amém. Não, irmãos, eu tenho que ter o compromisso, eu tenho que me dedicar um pouco mais, porque eu sou ministro do Evangelho, vou usar o altar. Mas, irmão, vida espiritual não é exigência. Veja, em Atos capítulo 6, pastor, veja que lição que a Bíblia nos dá. A Bíblia diz que a igreja primitiva estava começando, irmãos, e começou a ter uma briga ali, porque as viúvas dos judeus, eles tinham distribuição de comida. A campanha do quilo na igreja primitiva era uma bênção, irmãos. Então eles distribuíam comida, então os irmãos, ninguém passava necessidade, então tinha as comidas, eles davam as cestas para, leia lá em Atos, você vai ver isso. E começou a haver uma contenda por causa da distribuição de comida. As viúvas dos que não eram judeus estavam reclamando que eles estavam dando a comida só para quem era morador de Israel. Os irmãos estão entendendo? E as outras viúvas estavam ficando sem comida. Aí chegou isso nos apóstolos: está dando rolo aí na igreja primitiva, irmão. Aprenda uma coisa, irmão: onde tem gente tem problema.
Pode ser a igreja primitiva, irmão, estava começando, o problema estava lá. Por isso nunca saia da tua igreja porque tem problema, irmão. Senão você vai se fechar dentro do teu quarto e viver lá, porque onde tem gente, irmão, deu 5, 10 pessoas, ali está o problema. Mas começou a dar esse problema. A Bíblia diz que os apóstolos disseram assim, ó: escolham, pois, entre vós homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria e boa reputação. Irmão, qual eram as exigências dos apóstolos da igreja primitiva para você trabalhar com a campanha do quilo na igreja? Fala comigo aqui. Ter sabedoria, ser cheio do Espírito Santo e ter boa reputação. Para fazer o quê? Para mexer com distribuição de comida, pastor Luiz. Hoje em dia a gente não exige isso nem de quem usa o altar. Você veja bem? Para distribuir comida, alguém pode dizer, um servicinho ali, não tinha importância. Os apóstolos disseram, tem que ser gente cheia do Espírito Santo. Então, quando um pastor pega e fala assim, não vou exigir oração do ministério de louvor, porque o negócio deles é música, ele começa a sofrer. Por quê? Antes de você ser músico, você tem que ser crente. Antes de você mexer com a técnica de som da igreja, você tem que ser crente. Antes de você ser tesoureiro, você tem que ser crente. Antes de você ser qualquer coisa na igreja, primeiro você tem que ser crente. Amém? Aí escolheram 7. Aí você pode dizer, viu? Aí os apóstolos disseram assim, ó, escolhe 7 para mexer com isso, e nós nos aplicaremos à palavra e à oração. Aí você pode dizer, aí irmão Éder, ó, aí que eu estou vendo o erro na tua pregação. Vê, os apóstolos cuidavam da palavra e da oração, e eles cuidavam de comida, eles não precisavam cuidar de palavra e oração. O crente, quando ele quer fugir da palavra de Deus, ele acha esses meios aí. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Um desses 7 foi o primeiro mártir da igreja, Estevão. Vai ver a pregação dele lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, se eu não me engano, lá antes dele morrer. Nem Paulo pregou um discurso daquele. Ele começou do Gênesis e foi até o Apocalipse, irmão. Que coisa linda. Eu estava lendo esses dias. Uma coisa é você pregar aqui, ó, na igreja, todo mundo te ouvindo, no ar-condicionado. Outra coisa é você pregar daquele jeito, com tanto detalhe, irmão. Falou da vida de Moisés, diante de um monte de gente que está querendo te matar, não tem glamour ali, não tem convite, não tem nada, e ele pregou aquela mensagem. Um desses 7 que foi escolhido foi o primeiro a morrer por Jesus na história da igreja. Quer mais um? O outro era Filipe, o único homem na Bíblia que foi teletransportado, irmão. A Bíblia diz, e Filipe estava num lugar e se achou em outro lugar. Um excelente pregador da palavra de Deus. Filipe, que era um dos 7 que foi escolhido para distribuir comida, pastor, era aquele que encontrou aquele africano andando na carroça que estava lendo Isaías, e aí Filipe chegou e falou, você entende o que você está lendo? E ali aquele homem disse, como que eu vou entender se alguém não me explicar? Filipe sentou com ele, explicou para ele, e aí ele falou assim, eu quero me batizar, ali tem um córrego ali, vamos batizar, vamos. Jesus. Filipe foi lá e batizou o homem. Ou seja, era distribuidor de comida, mas conhecia muito a Bíblia. Só te citei 2, irmão. Por que a igreja hoje não é esta bênção toda? Por que nós passamos os anos e pioramos a cada dia? Porque nós ficamos dividindo, irmão. Pastor, desculpe, irmão Melquisedeque manda as meditações da Bíblia todo dia lá para mim, eu sempre estou ouvindo ali, e esses dias foi sobre oração, e falava lá que muitas vezes nas igrejas as mulheres oram e os homens decidem. Os homens deixam as mulheres orarem. A oração é com as mulheres, é o ciclo de oração. Aí elas oram, mas na hora de votar as coisas importantes na igreja, quem que decide? Os homens, que muitas vezes não oram, não lêem a Bíblia, e nós ficamos dividindo essas coisas. Oração, irmão, é para todos. Amém? Oração e palavras são indispensáveis. Se o teu ministério, ouça o que eu vou te dizer, se você sair daqui hoje à noite com isso na tua mente, já está bom. Se o teu ministério se tornou maior do que a tua intimidade com Deus, eu digo com todas as palavras, sem medo de errar aqui, com muito temor diante de Deus, abandone o teu ministério.
Deixa o teu ministério. Se o teu ministério se tornou tão grande, te atarefa tanto e é tão importante para você, que tomou o teu tempo de intimidade com Deus, abandone teu ministério. Eu conheço um pastor, amigo meu, pastor Hermas Feitosa, que abandonou a presidência de uma igreja grande, um salário de 30 mil reais, para ir lá para o fim do mundo, dirigir uma igrejinha de 100 membros, porque ele disse que o ministério dele se tornou tão grande, que ele não suportava mais ir em congressos, pregar em pregações grandes, e ficar viajando para lá e para cá nos aviões. Ele disse assim: eu já sabia pregar, eu sabia o que ia acontecer, eu me tornei uma pessoa mecânica, aquilo que começou a me fazer mal, eu peguei e abandonei tudo, e fui cuidar de uma igrejinha pequena, com 100 membros, lá em Dourados, no Mato Grosso. Essa igreja hoje, com 4 anos, está com 800 e poucos membros. Amém? É um estouro muito grande lá. Benny Hinn, quando ia pregar e ele dormia nos hotéis, ele cobria a televisão do quarto do hotel dele com a coberta que ele ia dormir, para que ele não se distraísse com as coisas da TV e perdesse o tempo de orar, de buscar a Deus, de receber do Senhor as coisas. Nós achamos que o ministério é mais importante e grande do que a nossa vida com Deus. Esquecemos que Deus quer a nós pessoalmente, Ele quer nós, Ele não quer nosso ministério. Tem gente que pensa que Jesus morreu pelo meu chamado, Jesus morreu por mim. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus gosta de nós, meus irmãos. A Bíblia diz assim, revesti-vos de toda a armadura, para que depois de tendo feito tudo, ficar firme. Deus quer que a gente faça a obra? Quer. Deus quer sim que a gente trabalhe arduamente na obra, que a gente batalhe na obra, que a gente ganhe a alma, que a gente faz coisas tremendas. Ele quer que a gente ajude a igreja, que a gente ajude os trabalhos da igreja. Ele quer, isso é santo, irmão. Eu não estou pregando contra isso, isso é santo, isso é puro, isso é real. A Bíblia diz assim, que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Mas não esqueça que no final de tudo isso, Ele te quer firme lá no céu com Ele. Às vezes a gente temos ideia de que Deus montou uma empresa muito grande chamada igreja, e que Ele quer o sucesso dela a qualquer custo, e que não importa, e que Ele não liga para o trabalhador. Ele quer o sucesso da empresa, do sistema, do ministério, e Ele não está ligando para os trabalhadores. Muitas vezes nós pensamos, irmão, que Deus nos usa como a gente usa um copinho desse aqui, descartável. Sabe para onde vai esse copo? Ele está sendo muito útil agora para mim, Está sendo útil. Quando essa água se esvaziar, ele vai, repita comigo, para o lixo. Deus não quer nos usar, gastar a nossa vida, nos usar, irmão. E no final, nos descartar como uma coisa qualquer. Amém? Deus, antes de Deus querer o teu serviço, Ele quer você. Antes de Deus querer o teu ministério, Ele quer você. Ele gosta de gente, Ele morreu por nós. Ele não morreu pelo meu chamado, Ele morreu por mim. Ele gosta de mim, Ele me quer lá na presença dEle, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão, me lembro quando eu e minha esposa casamos, a gente fez uma festa no sítio. A gente casou no sítio, ela chegou de charrete, num cavalo assim, e a gente tinha 500 convidados, mas na época a nossa igreja estava com problema de divisão, o terrível problema de divisão, e a gente ficou com medo de o pessoal não ir, porque tinha 2 grupos divididos, e a gente chamou gente dos 2 grupos, aí a gente ia, eram problemas terríveis, e de fato uns dias antes, algumas pessoas começaram a dizer assim, eu não vou, mas vou mandar o presente. Quando o segundo falou assim, olha, eu não vou poder ir no seu casamento, mas eu vou mandar o presente, aí nós nos preocupamos. Por quê? Daqui a pouco não tem um convidado na festa, mas tem um monte de presente. Você já pensou, irmão Yuri? Você casar, as mesas estão cheias de presente, lá escrito assim, fulano de tal, não pude ir, mas mandei. E não ter ninguém para comer, para se alegrar com você, para ver o sim, para ver tudo aquilo.
Daí eu lembrei minha esposa daquele texto bíblico que o homem faz a festa do casamento do filho e não vai ninguém. E aí eu brinquei com ela, falei, a gente faz igual na Bíblia, se não der gente, a gente chama um ônibus na hora, manda o ônibus no bairro mais pobre da cidade, fala assim, ó, tem uma festona lá, muito grande, com carne, comida, refrigerante, boca livre para todo mundo. Aí a nossa festa vai se encher, como diz a Bíblia, né? Que os convidados não quiseram ir. Irmão, você já parou para pensar nisso? Deus, Ele quer, irmão, que nós estejamos lá. Você já parou para pensar, irmão, que você pode estar mandando presente para uma festa que você mesmo não vai ir? Você já parou para pensar nisso? Que se você não está orando e não está lendo a Bíblia, mas está trabalhando em algum serviço para Deus, e alguma coisa que te enliou, você não tem intimidade com Deus, você não sabe o que é ler Bíblia e orar, sentir Deus, falar com Deus, intimidade com Deus. Você já parou para pensar que você pode estar mandando um presente para uma festa que você não vai ir? Que terrível isso, irmão. Jesus disse naquele dia, muitos me dirão, Senhor, no teu nome fizemos maravilhas. Expulsamos demônios, curamos enfermos, Senhor, eu fiz. Jesus dirá, não vos conheço, o presente chegou aqui, mas o teu nome não está na lista dos convidados. Que terrível, pastor. A Bíblia diz que Jesus dirá assim, ó, não te conheço. Como Jesus pode dizer para alguém que ele não conhece alguém? Como Jesus naquele dia vai dizer assim que não me conhece? Se Jesus é onisciente, Ele conhece todo mundo. O que é isso? Mas conhecer aqui, irmão, implicita intimidade. A Bíblia diz, conheceu Abrão a Agar e ela concebeu, teve um filho. A Bíblia diz, conheceu Adão a Eva e ela concebeu. Você não está achando que Adão só conheceu alguém de conhecer o outro, irmão? A mulher tem filho, fica grávida? Não. Esse conhecer na Bíblia implica intimidade, amém? E nós nos conhecemos e nos damos a conhecer a Deus, irmão, pela oração. É pela oração que Deus nos conhece e que nós conhecemos Deus. Quando Jesus disse, eu não vos conheço, Ele está querendo dizer, essa pessoa não tinha intimidade comigo, eu não te conheço. Você já parou para pensar? Pensa comigo, a Bíblia diz em Filipenses 4, versículos 6 e 7, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas necessidades sejam em tudo conhecidas, repita comigo, conhecidas diante de Deus pela oração. Pergunte a você mesmo, hoje à noite, pergunte para você mesmo, se Deus não fosse onisciente, nós sabemos que Ele conhece a nossa vida, mas só para você analisar como está a tua vida de oração, pergunta isso para você vai levar um choque. Se Deus não fosse onisciente, não soubesse de todas as coisas, e Ele dependesse de você contar para Ele em oração os seus problemas, as suas necessidades e como está a tua vida, pergunto para você agora, Ele estaria sabendo? Você está com um problemão financeiro para resolver essa semana. Tua mulher sabe, teus filhos sabem, o gerente do banco sabe, todo mundo sabe do teu problema. Eu pergunto, Deus, se não fosse onisciente, saberia? Você está entendendo, irmão? Como a gente se torna conhecido de Deus pela oração? Embora Deus saiba de tudo, irmão, de tudo. O que Deus saberia a respeito de você apenas por aquilo que você diz para Ele? Ele saberia desse teu pecado oculto, dessa dificuldade que você tem para vencer esse pecado? Ele saberia dessa dificuldade tremenda que você está passando? Ele saberia? Então, para analisar nossa vida de oração, embora Deus saiba de tudo, a exigência da oração, de verbalizar, de dizer a Ele as nossas petições através da oração, é a única forma de desenvolver intimidade e relacionamento com Deus. Porque se ficarmos assim, não vou orar porque Deus já sabe, não vou orar porque Deus já sabe, então nunca vamos falar com Ele, não há amor pessoal nisso. E naquele dia Jesus dirá, não te conheço, Luiz, não conheço, não sei nada de você, você nunca participou comigo,
Nós não tínhamos relacionamento, não te conheço. Embora seja onisciente, Jesus não nos conhecerá. Jesus não ensinou a gente a fazer culto. Jesus não ensinou a gente como montar uma boa banda. Jesus não ensinou a organizar nenhum outro trabalho da igreja em detalhes. A única coisa que os discípulos falaram, Senhor, nos ensina, e Ele ensinou em detalhe, foi o quê? Orar. Já parou para pensar nisso? Por quê, irmão? Você pode dizer assim, eu não sei orar. Também na mensagem que o irmão mandou lá, né, a Bíblia diz assim, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. Amém? A única coisa que Jesus se propôs a ensinar, tipo um ABC assim, ó, vou ensinar para vocês, e foi lá na lousinha e falou assim, ó, vou ensinar para vocês. A única coisa que Jesus ensinou em pormenores foi orar. Ou seja, esse negócio é importante, pastor. Esse negócio, como nós vamos negligenciar uma coisa que foi a única que Jesus teve paciência de ir lá ensinar o beabá? Olha, vocês começam assim, Pai nosso, estás no céu, santificado seja o vosso nome, chame o reino dele, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Também não é para você ficar repetindo uma reza, uma oração, mas Jesus estava ali não dizendo uma reza que era para a gente fazer, mas dando nortes para a gente, como se comportar na oração. Irmão, ninguém sabe orar. Se eu vier aqui hoje à noite e falar assim, vou ensinar vocês a orar, eu estou negando a Bíblia. A Bíblia diz que ninguém sabe como orar. Como eu posso ensinar você a orar se eu mesmo não sei orar? A Bíblia diz, nós não sabemos orar como convém. Irmão, a Bíblia está repleta de orações inconvenientes. A gente às vezes faz orações, irmãos, absurdas, orações inconvenientes. A Bíblia, ela é um livro de exemplos, não só do que fazer, mas também do que não fazer. Davi orava para Deus quebrar os dentes dos inimigos dele e esmigalhar os ossos dos inimigos dele. Olha que oração. Aí você fala, Davi era um homem de oração. Oração inconveniente, irmão. Aí vem Jesus e diz assim, olha, orai pelos vossos inimigos, abençoai vossos inimigos. Então, nós não sabemos orar. Davi não sabia orar. Olha, você acha que isso é coisa de pedir? Deus, quebra o dente dos meus inimigos. Ele falava em detalhe o que ele queria que se fizesse. Asaf, Senhor, eu tenho inveja do meu vizinho. Ele não ora, não vai na igreja, não jejua, não lê a Bíblia, mas ele tem saúde, ele tem carro bom. Ele vai nos melhores supermercados da cidade para comprar. Veja se é a oração que convém. O fariseu, veja, o fariseu e o publicano foram orar. Um agradeceu e o outro pediu. Quem que desceu justificado para casa? O que agradeceu ou o que pediu? Pastor Luiz, essa é para você. O fariseu e o publicano foram orar no templo. Um agradeceu e o outro pediu. Qual que desceu justificado para casa? O que agradeceu ou o que pediu? Não, é o que agradeceu ou o que pediu? Hã? Amém. Veja, o publicano, ele pediu, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pobre pecador, e não sei o que, e não sei o que, não sei o que, desceu justificado. Já o fariseu, ele agradeceu, olha, um homem grato a Deus, hein? A Bíblia diz que ele, Senhor, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, roubadores, mentirosos. Então veja, nem toda oração de agradecimento é oração conveniente. Tem oração que você está agradecendo uma coisa, mas é uma oração inconveniente. Jesus disse que a oração dele era uma oração inválida, não tinha valor. Então, o que pediu, orou certo. O que agradeceu, orou errado. Nem sempre que você ora agradecendo, você está fazendo o que é certo. Veja, ele diz, Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, roubadores, mentirosos, adúlteros. Eu te agradeço, Senhor, porque eu dou o dízimo. Eu te agradeço, Senhor, porque eu leio a Bíblia. Eu te agradeço, Senhor, porque eu oro. Eu te agradeço, Senhor, porque eu vou na igreja certinho. Eu te agradeço, Senhor, porque isso, porque aquilo. Então, veja bem, irmão, nós estamos fazendo comparações com outra pessoa, ou seja, são orações.
sem sentido, motivações erradas. Às vezes é melhor ficar quieto. Campanhas de orações demoradas, com propósitos absurdos, que Deus já está cansado. Era para parar na primeira campanha e está continuando. 7, 14, 21. Você sabe para que Daniel orou 21 dias? Para que Daniel orou 21 dias? Vocês sabem? Hã? Não foi por carro, não foi por casa, não foi por vitória na justiça. Ele leu um versículo da Bíblia e não estava entendendo o que estava dizendo. Ele falou assim: eu vou orar para Deus me revelar o que quer dizer esse versículo. Vai lá no texto, você vai ver. Você tem coragem de fazer uma campanha de oração 21 dias diante de Deus, oração e jejum, porque você leu um texto da Bíblia e não entendeu, para Deus te esclarecer aquele texto? Foi para isso que Daniel orou. 21 dias, Senhor, li lá, 70 dias estão determinados sobre o teu povo. O que quer dizer isso aqui, Senhor? Eu quero a revelação. Ele ficou ali 21 dias, batalha no céu. Por quê? Porque o que o diabo estava tentando impedir ali, irmão, nas campanhas de oração a gente diz, o diabo está querendo impedir a tua bênção, isso e aquilo. Mas ali em Daniel, o que o diabo estava querendo impedir era a revelação da palavra de Deus para Daniel, irmão. Amém? A coisa que o diabo mais odeia na igreja é a palavra de Deus, meus irmãos. É a palavra de Deus, é uma boa pregação da palavra, fundamentada na Bíblia. É uma boa palavra que vem assim, rastelando, vem limpando, vem tocando o coração do povo. O diabo não suporta isso, irmãos. Ele odeia a palavra de Deus, por isso as igrejas estão cheias de tanto lero, isso e aquilo, e a palavra de Deus sendo renegada em segundo plano. Muitas vezes 1h30 de louvores, que não se sabe lá se é louvor ou não, e o pregador tem que se espremer em meia horinha ali para tentar sair e fazer alguma coisa, irmão. Porque estamos negligenciando a palavra de Deus. Mateus 23 e 14. Ai de vocês, escriba e fariseu hipócrita, vocês devoram as casas das viúvas com pretexto de oração. Eles viravam à noite orando nas casas das viúvas. Sabe por quê? Para comer da comida das viúvas. Quantos missionários, pessoas de oração por aí, que dizem que estão vindo na tua casa para fazer campanha de oração, mas olha lá, já naquela época existia isso, mas estão ali para comer dos teus bens, para usufruir de coisas ali. Nós, irmão, não podemos orar por orar, à torto e à direita. Precisamos discernir quando é hora de parar de orar, irmão. Ouvir o não de Deus. Veja, Davi orou 7 dias pela criança. A criança morreu. Depois de 7 dias, quando avisaram para ele, os servos falaram assim, ó, ele está lá 7 dias sem comer, orando pela criança. Se a gente falar para ele que a criança morreu, ele vai se matar, vai ser pior. Não vamos falar para ele. A Bíblia diz que ele ouviu os empregados dele cochichando, e ele falou, me fala o que aconteceu. E ali eles não tiveram escapatória, e falaram assim, não, o menino morreu. Aí eles já ficaram esperando que o rei ia, sei lá, se de pendurar numa corda, se desesperar, isso e aquilo. A Bíblia diz que, surpreendentemente, Davi levantou, se barbeou, tomou um banho, passou perfume, ungiu o seu rosto, pediu comida, sentou na mesa e comeu. Temos que saber quando é hora de aceitar o não de Deus. Amém? Quando é hora de parar, quando não é tempo quando a nossa oração, às vezes Deus manda a gente parar de fazer determinada oração, irmão. Às vezes você está perdendo tempo em orações que Deus... Uma vez quando eu era novo convertido, eu comecei uma campanha de oração pela salvação do meu pai. Eu termino com isso nessa noite, irmãos. Fiquem em paz. 7 semanas, no monte, era no sítio, oração e jejum, coisa séria, para a salvação do meu pai. Mas na 3ª semana que eu estava lá no monte, eu ia sozinho, lá no meio do pasto, do nada, era meia-noite, eu estava lá, e Deus falou comigo, pare de orar, porque eu não vou te ouvir. Era audível, irmão, parece que o tempo parou, sabe, até o vento das árvores parou, foi coisa incrível, e eu ouvi aquela voz audível do Senhor, pare de orar, porque eu não vou te ouvir, eu quero que você diga ao teu pai que você ama ele, e pronto,
Nenhuma explicação Deus me deu. Ele falou e pronto. Porque onde manda o capitão, não manda o marinheiro. Ele não tem que ficar explicando muita coisa. Ele falou, pare de orar, não vou te ouvir. Eu quero que você diga para o seu pai que você o ama. E pronto. Eu era muito crente, mas o meu fanatismo religioso, irmão, e a falta de sabedoria feriram muito meu pai lá no início da fé. Amém? Meu pai era muito cuidadoso, protetor, ele gostava da presença dos filhos junto dele, saber onde a gente estava, ele era muito cuidadoso. Se eu estava no culto e o culto demorasse um pouco mais, ou levantasse um tempo de chuva, eu voltava para o sítio, eu podia ter certeza que eu ia encontrar ele no caminho. Encontrei várias vezes, porque ele ficava preocupado em casa e vinha me buscar a pé, preocupado, às vezes chorando. Mas na minha cabeça eu não conseguia perceber esse amor, sabe? Para mim era o diabo usando ele para me tirar da igreja. Quando a gente se converte, a gente fica fechado de uma forma que todo mundo que não é crente está sendo usado pelo diabo. E até o amor do meu pai eu enxergava como um empecilho para mim servir a Deus. Meu pai perdeu o filho querido dele para a igreja. Eu não ficava mais na sala com a família. Eu passava de costa para a televisão, ia para o meu quarto. Nas datas especiais, Natal, Ano Novo, que meu pai gostava tanto, eu comia rapidinho, partia para a igreja para encontrar os irmãos, isso e aquilo. Ele ficava lá. Até no dia dos pais, eu não dava nada para o meu pai e ia lá para a igreja fazer mensagenzinha para os pais da igreja. Estava lá na igreja. Para mim ele se tornou apenas um ímpio. Meu pai que me amava tanto, que me cuidou a vida toda, para mim ele se tornou apenas um ímpio, pecador, que precisava ir para a igreja. E Deus sabia que aquilo não era bom. Veja, nenhum pastor me ensinou nisso, ninguém chegou para mim e falou assim, ó, o que você está fazendo é errado, mas na oração Deus te molda. Quem ora nunca é confundido, nunca é enganado. Ninguém precisou me dizer isso, eu não aprendi, eu não ouvi isso de pregador nenhum. Se você disser para mim assim que não concorda comigo, você não está concordando com Deus, porque foi um ensinamento que Deus deu para mim, irmão. Deus me fez ver isso. Eu parei a campanha, mas eu não conseguia fazer o que Deus pediu. A gente não tinha essa liberdade, esse costume em casa. Eu nunca tinha dito isso, e nem os meus irmãos nunca tínhamos dito isso para o meu pai. Passou mais de um mês, eu tive oportunidades, irmãos, mas eu não falei. Teimava com Deus. Eu preferia que Deus tivesse me pedido 40 dias de jejum e oração. Eu fazia. Eu preferia que Deus tivesse me pedido, sei lá, qualquer coisa que Ele tivesse, que o meu salário do mês, eu quero o teu salário do mês para a obra, está aqui, Senhor. Mas falar para o meu pai que eu amava Ele, misericórdia, era muita coisa. Para mim era muita coisa. 1 Samuel 15, 22 diz, a obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão do coração é mais do que a gordura de carneiros. Quantas vezes a gente está fazendo tanta coisa na igreja, se envolvendo com tantos trabalhos, gastando tempo, pula cedo, vai, mexe com os ministérios da igreja, e não fazemos isso aqui que Deus falou para fazer. Que Deus mandou a gente fazer. Há orações que tem que ser encerrada, irmão, tem que ser parada na tua vida. Tem oração que é lero-lero, que é conversa fiada. Veja, por exemplo, se Deus já te chamou para ser um missionário, para ser um homem de Deus, se Deus já falou o que quer da tua vida, por que você está há 10 anos ainda perguntando o que Ele quer? Você sabe o que Ele quer, misericórdia. É igual eu dizer para o meu filho, o Ramon, assim, Ramon, vai lá fora e coloca o lixo lá na lixeira para mim. Aí ele cata a sacola de lixo, vai até perto do portão e volta e fala assim, ô pai, é para mim pôr mesmo? Eu falo, sim filho, é para você pôr. Ele vai, toca no lixo e volta lá, abre a porta, pai, só para confirmar, é para mim pôr o lixo na lixeira? E eu digo para ele assim, sim filho, é para pôr o lixo na lixeira. Ele vai lá e volta de novo, pai, para não ter mais dúvida. Então tem crente que fica assim, pastor, às vezes nós ficamos assim, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, pedindo confirmação de Deus, e Deus não aguenta mais confirmar, nem vai confirmar mais, você sabe o que Ele quer, isso está dentro do teu coração.
Amém? Pare de ficar perguntando a mesma coisa para Deus. Enfim, para terminar. No Natal daquele ano, eu me rendi. No meio de pomar de manga, lá no sítio, eu e meu pai nos abraçamos chorando. Eu dizendo que o amava, que ele era mais importante do que quem me ganhou para Jesus, do que o pastor da igreja. E eu me casei com 20 anos e até 20 anos de idade, ele levantou o pastor Luiz para cobrir a gente toda noite. Quando ele não levantava, ele dizia: Lourdes, levanta para cobrir os meninos. Um homem de 20 anos de idade, porque a gente dorme de noite e a coberta às vezes sai. Até os 20 anos de idade ele me cobria lá. Eu lembrei isso para ele e falei: pai, eu estava orando pelo Senhor e Deus me disse para dizer para o Senhor que eu lhe amo. Eu te amo, o Senhor é muito importante. Ele parecia que ia morrer, irmão, de tanto que chorava. E nós nos abraçamos ali, choramos. Às vezes eu pego o violão hoje em dia e canto para ele umas músicas sertanejas. Muitos podem não entender, mas Deus sabe o que o coração do meu velhinho precisa. E obedecer a Deus é o que nós precisamos, obedecer a Deus. E Deus só pode moldar: nisto vos conhecerão como sendo meus discípulos, pelo amor com que vos ameis uns aos outros. Amém? Então, o crente que não tem o hábito da oração, irmão, não pode ser trabalhado, não pode ser moldado por Deus, não tem experiências. Deus não o pode transformar, Deus não o pode mudar. Deus não o conhece, Deus não sabe quem Ele é. Ele vive por viver. Amém? Se põe de pé em nome de Jesus. Aleluia. Não venha, irmão, me perguntar: irmão, você pregou isso, mas você vive isso, isso e aquilo. Eu não vou ficar falando aqui do que eu oro, do que eu deixo de orar, do que eu deixo de ler a Bíblia. Não vim aqui para falar da minha vida. Eu tenho responsabilidade com Deus para pregar o que estou pregando. Amém? E a Bíblia diz que quando orares, entra no teu quarto, tranca, o Senhor que vem em secreto recompensará. Não adianta eu chegar aqui e dizer que você tem que fazer isso, você tem que sair daqui amanhã e começar a ler a Bíblia e instaurar um programa de oração, de leitura da Bíblia, porque no finalzinho do culto o irmão Éder disse que ele ora 4, 5, 6, 8, 10 horas por dia, então eu vou fazer. Não, você tem que fazer porque a palavra de Deus diz para você fazer, não é porque eu faço. Mas eu tenho responsabilidade com Deus naquilo que eu estou pregando, amém? E tenho experimentado o que é ter uma vida sem oração, o que é ter uma vida com oração. E posso dizer que uma vida sem oração e sem palavra de Deus é uma vida de engano, é uma vida de mentira, é uma vida de morte. Estamos mortos e achamos que estamos vivos. Porque, pastor Luiz, a igreja, isso não se faz, entendam, isso não acontece intencional, não é feito intencional. Mas veja, um crente que somente vem na igreja nos dias de culto e participa dos trabalhos regulares da igreja, mesmo que ele não ore, não tenha costume de orar e ler a Bíblia, e só ore aqui, às vezes quando tem um dia na semana, meia hora, 1 hora de oração, ele vai achar que a vida dele está boa porque ele cumpre os cronogramas da igreja, porque ele está andando certinho. A igreja não faz isso intencional, ela não está te enganando. Mas uma coisa é certa, meu irmão: se você vive, se a tua vida espiritual e o que você come de Bíblia e o que você se relaciona com Deus se resume aos trabalhos regulares da igreja, você está frito, meu irmão. Você está morto espiritual. Amém? Vamos ter uma vida particular com Deus. Os pastores, eu estou achando muito lindo aqui que a igreja está com bastante gente, mas está acontecendo um fenômeno aí mundial, irmão. As igrejas estão voltando com 40%, 50% dos membros que tinham. Ontem eu estive fazendo visitas à tarde na casa de membros da igreja. Muitos estão doentes psicologicamente, sabe?
não conseguem vir na igreja, conseguem ir no mercado fazer compra, não tem medo de pegar o coronavírus, mas na igreja eles não têm coragem. Eu te garanto, as igrejas estão muito mais seguras do que qualquer supermercado de Cianorte, irmão. Venha à igreja, o Senhor vai lhe guardar. Mas veja, os crentes que tinham uma vida particular com Deus, uma vida de oração extra igreja, durante a pandemia continuaram a sua vida espiritual. Por quê? Porque já tinham uma vida com Deus. A igreja era o espaço da comunhão, o espaço, é claro, gostoso de vir encontrar os irmãos, dialogar com o pastor. A igreja é este ambiente de te conduzir, de te direcionar, da gente estar junto. Mas já tinham a vida. Agora, aqueles que só viviam da igreja, irmão, a maioria deles se perderam no pecado, na prostituição, nas novelas, nos filmes, no mundanismo, porque não tinha igreja para ir, então eles se embrenharam, porque a única coisa que eles tinham era a vida religiosa. Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar por essa palavra tão séria que trouxe aqui hoje. Não é minha, Pai, é tua. A palavra é tua. A palavra é tua. É tua, Senhor. Que a tua misericórdia esteja sobre esses irmãos. Desperta alguns aqui. A tua palavra diz: para que salvando alguns do fogo. Senhor, que a tua misericórdia nos desperte para tirar um tempo. Que a tua misericórdia nos desperte para vivermos uma vida de intensidade, de oração, de leitura da Bíblia, uma vida na tua presença. Pai, no nome de Jesus eu te louvo pela Igreja Batista do Calvário estar completando 55 anos na tua presença. Deus, essa igreja não foi levantada, Senhor, por um empresário, mas foi levantada por oração. Muitos oraram, muitos jejuaram, muitos pregaram a palavra de Deus verdadeira para que hoje pudéssemos estar aqui em um púlpito bonito, com um bom conjunto, com esses bancos e toda a estrutura que temos. Muita oração foi semeada neste lugar. Muitas pessoas choraram pelas madrugadas, Senhor. Deus de maravilha, que a igreja atual, 55 anos depois, Senhor, não se esqueça de que ela é fruto de oração, que ela é fruto da pregação genuína do Evangelho, e que a palavra tua continue a reinar nesse altar, e que a oração seja a vida dos crentes dessa igreja. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus nessa noite. E o teu Espírito derrama-se sobre os corações, porque nós podemos pregar, mas é o teu Espírito que vai lá, Senhor, na divisão da alma do Espírito, Deus, e muda e transforma e aviva e levanta e diz: vem. Deus, fortalece os joelhos trementes, levanta os que estão caídos e ministra a tua misericórdia, meu Deus, e que essa palavra faça que crentes vão embora daqui preocupados consigo mesmos, ó Deus, e que o Senhor chacoalhe essa casa para viver uma vida cada dia mais de intimidade em oração na tua presença. Abençoa os irmãos que aqui têm esta vida já, que eles possam, Senhor, continuar firmes, e que a tua misericórdia nos guarde do mal, em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus.